Então, essa iniciativa aqui, né, para nós estamos trazendo é mais uma atividade da Semana Acadêmica da PUC, né, do ano 2023, e em cujo tema é inovação e o impacto na sociedade, né? Então, nós acabamos construindo aqui um storytelling, desde como prover o recurso. Então, nós trouxemos palestrantes para falar da onde vem o recurso, né? Qual que é a fonte pagadora, como que eu submeto determinado projeto. Depois, nós passamos por alguns exemplos de empreendedores na área digital, empreendedores sociais, propriamente dito. Nós trouxemos exemplos de campanhas que aconteceram no passado e reverberam até hoje, como a campanha da cidadania contra a fome. E trouxemos hoje também um caso prático de como aplicar, ou como uma organização sem fins lucrativos, ela consegue transformar uma sociedade aí por meio da música, tá? Essa conversa, ela aconteceu ontem com alguns participantes, e mais por conta do link, é, por um problema técnico, a gente não acabou, algumas pessoas não receberam o link, então eu estou falando novamente, tá? E a ideia, tá, pessoal, aqui é assim, é um papo aberto, tá? É um papo um pouco mais estruturado, mas assim, completamente aberto para que a gente troque ideias, alguns com uma familiaridade maior ou não aqui na área de projetos, mas o meu objetivo é de fato co-criar aqui com vocês, tá bom? Então, assim, um pouco da minha experiência na área de projetos, eu formado em administração, e aí, por questões do destino, eu acabei migrando para essa área de projetos e, de fato, me apaixonei. É uma área que permite, em que o profissional pode permear ali várias outras áreas, né? E tendo uma área só como especialidade, que é projetos. E aí acaba, né, agregando conhecimento aqui de contábeis, financeiro, RH, compras, né, trabalhei na área hospitalar, trabalhei na área educacional durante muito tempo também, e acabei indo por esse caminho, me especializando, fui para melhoria contínua em processos, fiz especialização em projetos, e hoje estou aqui como, então, gerente da área de inovação organizacional da PUC Campinas, tá? A ideia para a gente falar um pouco aqui é sobre as características de um projeto, né? Metodologias de gerenciamento, principais metodologias, né? Os princípios da metodologia tradicional, os princípios que circundam aqui a metodologia ágil, as aplicações da metodologia ágil. Trouxe dois exemplos aqui para que a gente discuta um pouco mais, troque um pouco mais de ideia, que é o Kanban e o Scrum, e compartilhar algumas experiências. E aí acho que seria legal até a, a, vir de vocês aí também algumas dúvidas que tem ou contribuições de fato. Como eu falei, o objetivo é trocar ideias, tá? Bater um papo, tirar dúvidas, levanta a mão caso eu tenha falado alguma coisa que não entenda, ou caso não concorde, para a gente de fato conversar, tá bom? Principais características aqui de um projeto, né? Diferente de uma operação, o projeto ele tem uma data de início e fim conhecidos, né? É, sei quando eu começo aqui e eu tenho uma meta, eu tenho uma data de entrega para aquele produto ou serviço que eu estou desenvolvendo. Então, existem as atividades que acontecem sob uma rotina. Então, para isso eu preciso seguir algumas diretrizes. Ele está sujeito a risco. Então, uma das matérias em que a gente estuda quando fala de projetos é justamente avaliar risco, né? Você avalia a viabilidade econômica, a viabilidade financeira, avalia qual que é o risco do projeto, né? Risco-benefício.
Tem uma característica que, em geral, ele atravessa as áreas da companhia. Então, normalmente, um projeto ele vai começar, que a gente fala, né, de maneira horizontal aqui, passando por todas as áreas ou por algumas áreas da companhia. Ele tem, além de uma entrega conhecida, uma entrega única, principalmente falando aqui no método tradicional. Então, eu tenho que entregar o meu projeto é um celular. Eu faço o projeto, delego quais são as atividades, descrevo, delego e eu tenho data de entrega e o produto fim entregue. E para que eu concentre aqui as atividades, né, e não tenha aquela lista infinita, existe aqui principalmente falando nessa parte de gestão tradicional, fases, né, ou grandes entregas, milestones, né, para que a gente acompanhe o avanço desse projeto. Normalmente o foco ele está baseado num tripé, né, o famoso triângulo de restrições. Então eu tenho custo num lado, prazo no outro e escopo em outro. Então, à medida com que eu mexa em alguns desses pontos, naturalmente o outro será afetado. Então tá, estou construindo uma casa, eh, e estabeleci que o custo vai ser de 1 milhão, o prazo vou fazer em 12 meses, e o escopo é construir uma casa do alicerce à cobertura com acabamento de alto padrão. Se porventura eu decida mexer em alguns desses critérios, né, seja prazo, eu encurto esse prazo, ao invés de fazer em 12 meses, eu vou fazer em 6, naturalmente meu custo será mais elevado, porque eu vou precisar colocar mais recurso para desenvolvimento, recurso material, recurso humano e recurso financeiro, né, para que a coisa aconteça antes do tempo. Outro ponto, um escopo. Se eu definir inicialmente que eu vou fazer uma casa de padrão A e mudo para o padrão B, se eu estou falando de um padrão superior, naturalmente o custo também vai aumentar e, de certa forma, em alguns aspectos, eu posso aumentar aqui o meu prazo também. As principais ferramentas aqui, as principais formas, né, que a gente utiliza para gerir um projeto, né? Eu trago aqui o PMBOK, que é um guia de boas práticas, né, da gestão tradicional de projeto. Então, aqui ele trata N matérias. Então, ele trata desde a integração de projetos, ele vai tratar o escopo do projeto, como que eu faço esse escopo, cronograma, como que eu tenho que fazer esse cronograma, custo, como que eu estabeleço, monitoro esses custos, qualidade, como que é aferida, recurso humano, recurso material e como que ele é estabelecido dentro de um projeto, a gestão da mudança, né, que é a comunicação, quais serão as áreas impactadas, como que eu tenho que fazer, quando, né, e como. Como eu falei aqui anteriormente, os riscos também devem ser avaliados na elaboração desse projeto e mapeamento dos stakeholders, que basicamente é você saber todos os envolvidos e como que esse envolvido atua, né, interfere direta ou indiretamente no andamento desse projeto. Tá legal? Outro ponto aqui em relação às metodologias ágeis, né, que já é um método de trabalho um pouco diferente, que é um framework que traz boas práticas, né? Um pouco diferente da gestão tradicional e que ela traz alguns benefícios, principalmente falando ali em expectativa versus realidade de um projeto, tá? E existem os métodos híbridos que assim, eu pego um pouquinho de cada um, né? Boa prática de cada um e faço a entrega aqui do meu projeto. Vamos lá, vamos lá. No início dos anos 2000, eu acho que eu pulei um slide. Que não.
Então vamos lá. No início dos anos 2000, como que a gente tratava aqui a condição de implantação de um projeto, basicamente? Então eu tinha um planejamento excessivo dos nos mínimos detalhes, então era aquela coisa, eu preciso fazer nesse momento o melhor possível, porque a mudança ela incorreria aqui em algum impacto ao longo do projeto. Então a ideia é que no início eu já trabalhasse aqui prevendo quais seriam os erros possíveis e como que eu, no momento zero, agiria para poder corrigir. Então, trabalhasse o orçamento, então já pensasse e conseguisse levantar com algum nível de eficácia aqui, qual que é o custo que eu teria para aquele projeto, prazo de entrega, escopo que ele deveria ser muito bem descrito. Não estava ali muito aberto a mudanças que acontecessem de maneira inesperada. Nós temos aqui exemplos de grandes empresas de software que normalmente entregam a, a solução de software e no momento que está sendo entregue, o cliente fala, olha, eu preciso de uma melhoria. Ah, esse método tradicional, ele não permite que essa melhoria seja acoplada, dependendo em que momento que o projeto esteja acontecendo. Então ele fala, olha, um minuto, termino aqui, deixa eu entregar isso. Quando eu entregar e terminar esse projeto, a gente trabalha, começa a olhar para as melhorias. Então ele é bem rígido nesse sentido. É, E aí, dificuldades aqui eu já antecipei, né? Dificuldades de aplicar melhorias aí no curso do projeto, tá? Então, como gestão tradicional, né? Eu começo aqui nesse ponto verde. E vou para a minha primeira fase, que é a fase de descoberta do meu projeto. Avanço para a fase de planejamento, vou para a fase de desenvolvimento e, finalmente, fase de testes, conclusão e entrega do meu projeto. Em cada uma dessas fases, e obviamente de maneira muito resumida aqui, até por conta do tempo, basicamente o que acontece na fase de descoberta, né? São os requisitos do negócio. Então, eu preciso desenvolver um projeto X. Vou trazer para o tema da semana acadêmica. Eu tenho uma ideia de solução de impacto social e preciso descrever detalhadamente aqui no meu negócio. Então, esse é o momento zero. Quando eu vou para a fase de planejamento, é como se eu já tivesse refinando todos os meus requisitos, levantando aqui quais são os recursos que eu vou precisar, se eu vou precisar de investimento material, de mais pessoas, quantidade de horas necessárias para que eu possa passar e avançar para a terceira fase, que é o desenvolvimento. Aqui eu coloco a mão na massa, né, desenvolvimento propriamente dito, né, de eh, executar ali, colocar a mão na massa, né, executar tudo aquilo que foi é, pedido, né, e planejado. E a última fase é a fase de aprovação do cliente. Quando a gente coloca no papel assim, é uma coisa que fica bonita de ver, né? Um fluxo que fica bonitinho, começa no verdinho, termina no vermelho. É, seria, seria muito legal se na prática também fosse assim. Porque muitas vezes, quando eu falo de uma gestão tradicional, a gente às vezes começa do fim para o começo, né? Então eu já tenho que fazer ali a entrega para o cliente sem mesmo levantar quais são os requisitos. E aí acontece isso aqui. Vou ampliar um pouquinho essa imagem aqui, acho que para ficar mais fácil de vocês verem. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas eu acho que toda vez que eu falo de projetos, eu trago para faz a gente pensar. Essa primeira, esse primeiro quadro que eu acabei de voltar à forma, aqui ficou melhor. Esse primeiro quadro, né, é como o cliente explicou. Então eu tenho uma árvore, eu tenho um balanço que ele tem 3 assentos. Então esse é como o cliente especificou, como ele explicou que ele queria o material. Eu vou para o segundo, que é como o líder do projeto entendeu. Opa, eu vou fazer, na verdade, um balanço, eu vou amarrar em cada canto da árvore. Passa para o analista que está fazendo o planejamento.
Então ele fala que tem que cortar a árvore, amarrar um em cada lado e colocar alguns suportes aqui para sustentar a árvore. O programador, ele entende que, bom, o balanço ele pode estar no chão e somente amarrado na árvore. É, o cara que está fazendo o teste, ele entende que para ele testar, ele tem que ir simplesmente no galho da árvore amarrar uma corda. Na área comercial, ele vai lá e fala, não, o seu balanço ele vai ser muito show, ele vai ter ali uma poltrona azul, é, super confortável. Parte financeira vai para o cliente e fala assim, viu? Vai ficar bem caro, né? O cara que está cuidando da documentação, ele olha para isso e fala assim, cadê a documentação? Não fiz, ponto. Em geral, esquecem. É, aí a assistência técnica que instalou, coloca apenas uma corda pendurada e depois o cliente dentro de casa, ele vai para o suporte. Ou seja, não tem um atendimento adequado. Olhando aqui para o tripé, né, que envolve prazo. Demorou tanto para ser entregue porque o clima já mudou, era sol, agora já está frio, né? E no fim do dia, o que que o cliente especificou? Ele queria um pneu amarrado a um galho da árvore. Então perceba que da solicitação inicial do cliente, toda essa jornada em que ele passa, passando por diversos eh, eh, agentes desse projeto, no fim ele não recebe o que ele queria e, na verdade, nem ele mesmo soube explicar o que que ele queria. Então acho que é uma, ah, uma figura assim que ilustra bem o que que é uma gestão de projeto tradicional, onde eu tenho contato inicial ali na especificação. Vou para casa, esqueço disso, daqui um tempo eu vou receber e eu recebo aquilo que eu não quis. Certo, pessoal? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou seguir aqui, tá? Eu não, só lembrando que eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Isso aqui é um modelo de status report de um projeto. Então, eu tenho, quando ele é de maneira tradicional, eu elenco aqui quais são as atividades, né, que são, ou os milestones, né, que são as grandes entregas desse projeto, e trabalho ao longo do tempo, né? Então, controla por mês, controla por semana, por dia, e depende da especificidade, colocando status em cada uma delas, identificando quais são os meus pontos de gargalo, tá? Então, dito isso, a gente passa aqui para esse manifesto ágil. Então, assim, para que a gente fuja ali daquela primeira figura, onde eu tenho um hiato entre a solicitação e a entrega, um grupo se reuniu no início dos anos 2000, ali, 2001, e pensou e propôs aqui boas práticas, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, propôs boas práticas para que se melhore a eficiência de um projeto, né? E se melhore não só no sentido de escopo, prazo e custo, mas também sob o aspecto da qualidade, né? Pensando no gerar valor para o cliente. Então, ele deixa de ser ali mais do que processos e ferramentas. Eu começo a olhar para os indivíduos e todas as suas interações. Eu vou aqui e deixo de ser só documentação. Eu vou para o software em produção, para o produto entregue, para a solução que gere valor para o meu cliente funcionando. É, eu passo aqui, eu vou mais do que negociação de contratos. Eu vou trazer o meu cliente para dentro de um projeto. Eu vou trazer o cliente, eu vou atribuir também responsabilidades para que ele se sinta parte e se responsabilize pelo andamento ali, priorizações dentro do seu projeto, tá? E por último, mais do que seguir um plano, mais do que seguir um cronograma, e sim responder às mudanças, né? Trazer a transformação e consolidar. Eu brinco que aqui, na metodologia ágil, não é nem a questão do prazo, mas é a questão da cadência que é dada. Né? Então, aquela rotina que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Sobre as cerimônias, os eventos que acontecem nessa metodologia, é, fazem com que
a, a roda gire, né? E a equipe faça a autogestão ali de tudo. Trouxe aqui o nome do grupo, né, que propôs esse manifesto e para promover aqui a agilidade, tá? Aí eu trago aqui alguns princípios desta metodologia, né? Então, assim, a prioridade dele, né, o que eu quero, de fato, é satisfazer o cliente através da entrega de valor contínua. Então, voltando para a primeira imagem, ao invés de eu simplesmente fazer a entrevista inicial, listar quais são os meus requisitos e deixar o cliente se surpreender com aquilo que eu vou entregar, não, eu vou entregando aos poucos. Vou entregando aos poucos produto ou serviço que gere valor para o cliente, que ele faça parte, que ele veja a mudança acontecer. Diferentemente da gestão tradicional, mudanças nos requisitos aqui para modalidade ágil, elas são bem-vindas, porque elas acontecem em tempo de projeto. Então, à medida com que uma priorização foi feita, um projeto está sendo, uma atividade está sendo desenvolvida e ela precisa ser alterada, por conta da metodologia, ela é facilmente identificada e facilmente ajustada ali, repriorizada. Entregas frequentes, então essa entrega frequente, ela segura que o projeto está no caminho. Então, se eu estou falando para o meu cliente que eu quero se o meu cliente fala para mim, olha, eu quero um balanço, na primeira imagem onde eu falo que eu tenho que serrar a árvore e, e colocar dois suportes, ele vai falar, não, não é nada disso que eu quero. Então, assim, no fim, ele consegue corrigir o rumo desse projeto de maneira muito antecipada. Uma característica muito importante também, muito relevante, as pessoas de área de negócio eh, fazem parte do projeto. Antigamente, num desenvolvimento de software, era aquilo, a pessoa vinha aqui, listava com o usuário quais eram as necessidades e ia embora. De repente, ele chegava, trazia a área de negócio e falava, não, não é nada disso que eu quero. Então, eu quero que acrescente isso, que aquilo e tal, e isso naturalmente impacta ali em custo, em prazo e etc. Né? Os projetos são construídos em torno de indivíduos motivados, no sentido de as pessoas que estão de fato desenvolvendo, elas têm o seu papel muito bem definido. Então, elas sabem até onde ela pode ir, elas sabem até onde ela pode resolver, e por conta disso, por essa clareza, eles estão motivados. Né? Então, é um método assertivo que busca deixar ali, nivelar as informações com a equipe. Então, todos estão sabendo de tudo a todo tempo. Ah, legal até aqui, pessoal. Tem alguma dúvida? Se quiserem escrever também, para não esquecer, depois a gente pode voltar nessas perguntas aí e, e falar com mais detalhes, tá? Os outros seis princípios aqui, né? Então, a medida de progresso é o produto em funcionamento. Então, a medida de progresso, ela deixa de ser um cronograma e passa a ser quanto tempo que eu estou levando para produzir aquilo e o quão satisfeito o meu cliente tá com as entregas. Como eu falei aqui, ele mantém um ritmo sustentável, então não é a velocidade, mas sim a cadência que gera essa agilidade, tá? É uma ação contínua de melhoria, né, que facilita aqui na integração e excelência técnica com toda essa equipe. É um método extremamente simples, e aí quando eu quero dizer simples, não necessariamente é um método fácil de ser absorvido por equipes. Aqui eu faço um parênteses em relação à maturidade da equipe, tá? Porque envolve, né, todo o método e todas as cerimônias, a gente vai falar com mais detalhes para frente, mas envolve o aspecto de momentos que a gente vai ter que apontar as deficiências do processo, apontar os impactos que o outro, eh, eh, por não fazer alguma atividade, impacta no seu trabalho. Eh, as sprints vão ter prazos de entrega que necessariamente precisam ser atendidos e, se não for atendido por alguém, essa pessoa é apontada. Então, assim, exige um nível de maturidade muito grande com os integrantes,
justamente para não levar para o lado pessoal. Eu, particularmente, já trabalhei na gestão de alguns projetos que o trabalho para que a gente chegasse a um nível de maturidade e discutisse o projeto de maneira aberta, sem levar para o lado pessoal, ele foi construído a duras penas. A duras penas de algumas pessoas pedirem o desligamento do projeto, não entenderem a intenção positiva de uma cobrança acontecer em relação a outra, etc. Tá? Ah, as equipes são autogerenciáveis, por quê? Como eu falei, as atividades são claras, né, de que cada um precisa fazer. Óbvio, eu tenho que ter um mediador ali para cobrar, para puxar, mas cada um sabe o seu papel ao longo do projeto, né? E o método faz com que toda a equipe reflita e aprenda com as suas ações. Então, aqui, em algum momento, a pessoa vai parar, vai aprender com o erro e não vai mais cometer esse mesmo erro. Eu brinco e falo assim, a gente tem que ser criativo, a gente não vamos errar com coisas diferentes, por favor. É, falando um pouco de ciclo de vida, né, de um projeto. Como que um projeto ele tá de um jeito, ele é classificado ali como a metodologia tradicional, preditiva, ou ele vai para uma metodologia mais iterativa, ágil, etc. Então, vai depender aqui do que for acordado. Então, estabelecer frequências da entrega. Então, quanto mais alta a frequência de entrega, a gente fala que ele está indo para um patamar incremental. Ou seja, eu não espero chegar ao final para entregar o produto. Eu vou entregando ele aos poucos. Quando eu estou falando aqui do grau de mudança, quando o meu grau de mudança ele é baixo, a gente fala que ele é preditivo, voltado para o tradicional, e à medida com que ele aumenta, essa interatividade também aumenta. Então, ou seja, aqui essa interatividade a gente chama de sprints. Esse é um termo conhecido e por mais que talvez tenha alguém aqui que não tenha muita correlação aqui com projetos, provavelmente já ouviu esse termo em algum lugar, né? Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Tem lá o quadro, né, de, do Da Vinci, né, a Mona Lisa, e que se ele fosse pintado hoje por meio da metodologia ágil. Então, considere que de 1 a 6 aqui são as sprints. Eu tenho a primeira sprint, um esboço. Numa segunda sprint, o combinado é terminar de pintar o rosto. Na terceira sprint, além do rosto, eu começo a rascunhar a parte de baixo do corpo e da mão. Uma quarta sprint, eu termino de pintar, então já tenho o tronco praticamente pintado. Numa quinta sprint, eu começo a esboçar toda a parte externa. E na sexta sprint, eu tenho a Mona Lisa inteira pintada. Então, ou seja, se nesse nessa primeira sprint, e dissesse, olha, não, na verdade, o que eu estou imaginando não é uma mulher de cabelo longo, uma mulher de cabelo curto. Eu poderia facilmente mudar a sprint. Não estou falando, tá, pessoal, que isso é uma coisa trivial, que é tranquila, etc. Estou falando que é muito mais fácil do que se fosse de uma maneira é, tradicional. Porque na maneira tradicional, a pessoa viria aqui e fala: Olha, como que você quer esse quadro? Bom, eu quero esse quadro que seja uma mulher de mão cruzada, que tenha as seguintes cores. Ao final, certamente ia acontecer como o balanço, né? E com o avanço da metodologia ágil, que inicialmente ela foi estabelecida aqui para desenvolvimento de software, ela começou a ganhar espaço. Então, hoje, isso se aplica a desenvolvimento de produtos, se aplica na indústria, área de saúde. Eu trabalhei muito com isso na área de saúde, trabalhei com isso na área de educação, e também na área de tecnologia. As principais ferramentas, então, dentre elas, o Scrum, que a gente vai falar um pouco mais detalhes. é, é mais do que da metade das práticas utilizadas hoje. E como eu falei lá no quadro anterior, né? Como que eu faço? Como que eu sei que momento que eu vou seguir boas práticas do PMBOK e que momento que eu vou para metodologias como Scrum?
Então, à medida com que eu vou para uma tecnologia que eu não conheço, o mais adequado é utilizar o Scrum. Da mesma maneira, quando eu não tenho os requisitos muito bem detalhados. Talvez, principalmente, produtos inovadores. Então, assim, não tem como eu estabelecer requisitos de um produto que eu não conheço, que eu não tenho no mercado. Então, por isso que ele vai nessa linha aqui de incerto e desconhecido, a metodologia mais adequada, ele caminha para o Scrum. Certo, pessoal? Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre Kanban, tá? Kanban, assim, ele é não dá para falar que o Kanban ele é uma metodologia ágil, né? O Kanban que a gente tem e usa aqui na, em alguns momentos, ele é um método de melhoria contínua, é uma ferramenta assim que auxilia no gerenciamento de projetos. Então é, ele vem aqui, né, de técnicas japonesas ali, just in time. E basicamente ele traz o que fazer, como fazer e se foi feito. Kanban, na verdade, quando você leva para a indústria, à medida com que um produto uma peça ela é retirada para ser utilizada, a outra área sabe que ela tem que fazer a reposição daquela peça. Então eu não tenho eu evito desperdício, eu melhoro a eficiência do processo, e quando eu trago para a área de projetos, eu consigo organizar atividades, eu sei quais estão sendo feitas, quais precisam fazer, quais são urgentes e etc. Tá? Um exemplo aqui trazendo para um supermercado. Eu tenho lá itens na gôndola do supermercado. Então eu sei que à medida com que o item é retirado, eu tenho um departamento responsável por reabastecer aquele item, né? Então ele pode ser utilizado tanto por sistemas muito sofisticados, mas também ele pode ser feito com quadro, assim como a gente usa bastante em software, né? Com quadro em post-it, né? Sabendo qual atividade precede qual. Então eu consigo utilizar aí para um planejamento de projeto, desenvolvimento de produto, como eu falei, fluxo de vendas, enfim, tá? Alguns exemplos de Kanban. Então, mais claramente aqui na PUC, né, onde a gente tem acesso ao Microsoft Planner, é uma ferramenta que dá para utilizar e muito bem, fazendo essa organização. E o Trello, que é uma ferramenta que permite aqui trabalhar também nessa metodologia. Até aqui, assim, alguma viagem, alguma coisa assim, você fala, nossa senhora, tá muito doido, tô entendendo nada. Tem alguma pergunta, alguma coisa? De novo, levanta a mão, pessoal, pode falar, tá? Scrum, esse cara aqui eu gosto bastante dele. Hum, muita gente vai procurar tradução no dicionário. O que que é o Scrum, né? E não há tradução no dicionário. A verdade o termo ele vem do rugby, onde é uma jogada onde os participantes eles precisam se organizar, se orientar para uma determinada ação e que assim qualquer falha, qualquer escorregão de um deles, ele pode comprometer a jogada como um todo. Então todo o framework ali, o método de trabalho, ele foi desenvolvido pensando nessa jogada, tá? Quais são os detalhes aqui do Scrum? Então, eu tenho o framework, pensando aqui numa estrutura de trabalho com princípios e pilares. Eu tenho papéis e responsabilidades muito bem definidas. Eu tenho o PO, né, o Product Owner, o Scrum Master, conhecido aí também como Agile Master, também que aplica outras metodologias. Eu tenho o time de desenvolvimento, stakeholders e os usuários finais, ali, os key users do projeto. Além disso, eu tenho os artefatos, né, que são as atividades relacionadas a backlog, e o sprint backlog, que vou falar um pouco mais detalhe aqui na frente. E além das cerimônias barra eventos aqui, né,
o que que significa o sprint, o que são as dailies, o que são as reviews, as retrospectivas, etc. Olhando aqui para os princípios, tá? Princípio, pensando no desenvolvimento iterativo, justamente nessas sprints, né? Então, ela acontece de maneira recorrente, tá? O controle do processo é um controle empírico. Então, eu controlo por observação, em que medida está essa atividade, quem está fazendo, como está, qual que é o estágio, tem risco, não tem, impacta ou não impacta, é importante ou não é. Então, nesse sentido. Eu falei um pouco, né, da auto-organização, então a própria equipe, por saber dos papéis e responsabilidades, sabe até onde tem o limite de um e de outro. É um trabalho extremamente colaborativo, né, ao ponto da equipe ah, trocar atividades ao longo do projeto. Então, eu assumo essa atividade, né, eu vou desenvolver. No meio eu vi aqui que eu estou sendo gargalo para a entrega dessa sprint e eu preciso passar essa atividade para alguém. Então, isso acontece de maneira muito, muito simples e clara. É, a priorização ela é orientada a valor, então, ou seja, o que que gera valor para o meu cliente? É, fazer especificação e receber um produto que ele não quis ou não? Priorizar, orientado a valor o que que você quer e em que momento? Então, né, não dá para ser tudo prioridade. Então, à medida com que o cliente prioriza, as entregas são realizadas. E aí, gestão de tempo, que é um papel bem importante aqui depois do Agile Master. É, além dos pilares, né? Transparência, inspeção e adaptação. Então, trazendo aqui um pouco numa figura para deixar um pouco mais claro, eu tenho transparência, inspeção e adaptação num processo que acontece de um projeto ágil. Então, eu tenho aqui os artefatos, né? Product Backlog, a Sprint Backlog, eu tenho aqui as cerimônias, eu tenho as sprints que são realizadas, as as reviews, as dailies e os prazos que acontecem, e no fim eu tenho o produto entregue. Então, o- dá para se dizer que assim, o método ágil ele se resume nos artefatos, né, e pessoas envolvidas, e o processo é único. Então, eu tenho aqui o backlog, eu tenho aqui a entrega. E no meio do caminho, as cerimônias fazem com que a mágica aconteça. E para isso, está todo mundo na mesma página, que a gente fala, a transparência. A inspeção é se eu estou entregando mesmo de fato aquilo que eu combinei. E se eu não estou entregando, como que eu faço para adaptar e fazer com que eu não atrase essa entrega aqui? Falando um pouco sobre papéis e responsabilidades aqui. Então, tem o famoso PO, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, stakeholders e usuários finais. Trazendo aqui para a mesma figura, tá? Para a gente consolidar aqui bem a ideia. É, tem o PO, onde que ele atua no backlog. Então, backlog, o que é? São as atividades necessárias para a realização daquele projeto. E o PO, ele faz essa priorização. Então, ele escolhe uma em detrimento à outra, ele sabe qual que é a capacidade do time de desenvolvimento, ele sabe qual que é o prazo da sprint que foi combinado no início do projeto, nas formalidades aqui de abertura, e ele sabe quais atividades devem ou não ser priorizadas, tá? A, a sprint backlog, né, e a entrega do produto, a responsabilidade é do time como um todo, time de desenvolvimento. Então, uma vez que o PO ele faz a priorização, o time tem que se adequar à capacidade, ou melhor, o time tem a capacidade para atender aquela demanda do PO e é responsável por conduzir o projeto desde do momento em que ele entra na sprint até de fato o produto ou serviço está em produção ou entregue. Temos uma outra figura aqui que é o Scrum Master, né? Que é o cara do relógio, né? Que é o cara que vai conduzir todas as cerimônias, é ele quem vai.
cobrar se o PO está priorizando um número adequado de atividades para serem alocadas nas sprints. Ele que vai cobrar o time de desenvolvimento, se o time de desenvolvimento está conseguindo entregar aquilo que ele assumiu que deveria ser entregue, deveria ser feito. É ele quem vai organizar as demais agendas, que são as agendas envolvendo as reviews, as retrospectivas. É ele quem vai cobrar ele vai ser o cara chato, tá? Da história e fazer todo esse meio do caminho aqui. Por isso que eu comento, né, que para implementar uma metodologia ágil numa instituição, numa cultura, num, é, precisa de muita maturidade. Eu não sei se alguma de vocês esteve na primeira apresentação da semana acadêmica, em que nós trouxemos as meninas, acho que é Bruna e Juliana, que estão no canal do Twist Code, em que eu perguntei, e aí, utilizam metodologia ágil ou não para o desenvolvimento? Então, uma delas assim, olha, eu tenho aqui no papel, e estou implementando. A outra, de fato, acontece toda essa rotina dentro da empresa que eu estou atualmente e há algum tempo já. Então, dependendo do nível de maturidade da empresa, né, da instituição, esse método ele é mais fácil ou menos aqui de fazer a implementação, tá? Agora para os artefatos, né? Que aí falando aqui do backlog e da sprint backlog propriamente dito. Então aqui a gente viu que quem faz a priorização desse backlog é, é o PO e esse product backlog aqui são justamente as atividades que precisam ser associadas a uma sprint. Então, quando ele migra dessa lista para vamos falar, para esse conjunto de atividades, é o momento em que a equipe assume o prazo para determinada entrega, o time assume, olha, isso aqui ele deve entrar nessa sprint ou não, enfim. E aqui, finalmente, as cerimônias, né, os eventos aqui da Scrum. Então, falando aqui um pouco, né, dessa parte aqui, quando eu estiver falando de sprint, então aqui são as definições das entregas, né? Então eu coloco ali essa lista de atividades dentro de um conjunto de entregas que eu preciso acordar, né, com o meu cliente. Então, fazendo aqui um pouco do papel do Scrum Master, é entender qual que é a necessidade do meu cliente junto com o PO e saber se o time de desenvolvimento consegue ou não consegue entregar aquilo dentro da sprint que é determinada ali. Ela pode acontecer em 2 semanas, ou uma sprint que pode acontecer em 4 semanas, dependendo do nível do desenvolvimento, ela é um pouco mais estendida. É, então, a sprint, ela dá para a gente definir aqui como a definição das entregas, né? Para a gente colocar aqui a definição das entregas, e ela acontece de 2 a 4 semanas. Quando eu estou falando de reunião diária, mais conhecida como daily, ela é utilizada ali 15 minutos do dia para que toda a equipe sente ali e fala, olha, minha proposta de trabalho combinada na sprint não mudou. Estou fazendo tudo dentro do esperado, aquilo que me foi atribuído eu estou executando, e é o momento em que a pessoa levanta a mão e fala, eu tenho dificuldade com esse tema e eu preciso reorganizar. Tá? Então é o momento que o PO ele sabe o quanto a sua equipe está ou não engargalado, é o momento de colocar todos na mesma página, falando do que aconteceu no dia anterior. Ah, também, né, pensando aqui nessa parte de cerimônia, tem as reviews. Ou seja, eu preciso revisar para poder analisar. Então a ideia é buscar aqui avaliar o produto, o trabalho do time, saber se aquilo está dentro do esperado ou se não está. Então, essa review, se a dele, né, diariamente, essa review normalmente ela acontece uma vez por semana,
ela acontece uma vez a cada 3 dias. Essa review, ela não necessariamente ela precisa ser síncrona, ou seja, eu tenho que parar todo mundo, fazer uma reunião, etc. Não, ela pode ser assíncrona, dando aqui limites e o que cada um tem que fazer, tem que falar. Eu tenho a retrospectiva, essa daqui que eu falo, né, do time não estar preparado, é a famosa vamos lavar roupa suja. Então, aqui é o momento em que a gente discute por 2 horas ininterruptas o que que aconteceu, por que que eu atrasei, o que que aconteceu para essa sprint não ter ido para o ar, o que que aconteceu que a entrega não foi feita no prazo. Então, perceba que assim são eventos que fazem com que o indivíduo pense sobre a atividade que ele se comprometeu a fazer. Acontece que em alguns momentos é difícil a gente ser cobrado, é difícil a gente receber uma bolinha vermelha aqui no status, é difícil a gente entender que nós que prejudicamos a equipe, e muitas vezes a, vai muito aqui do Scrum Master, né? Ele tem que ter muita essa habilidade aqui de saber dialogar, saber conduzir, para que de fato não vire uma briga aqui, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer, eu não quero mais brincar disso, tá? Então, há uma série de comunicados aqui importantes serem feitos, tá? É, E também quem participa disso? Todos os envolvidos no projeto. Então, tem lá 4 ou 5 pessoas em que um ocupa a cadeira do desenvolvimento, um ocupa a cadeira do PO, um ocupa a cadeira do Agile Master, né? Então, e aqui eu estou falando de um projeto, mas que talvez eu tenha esse mesmo cara que representa PO no projeto A, representando no projeto B. Então, existe, né, o que a gente fala na teoria, o que está no livro, e o que acontece na prática de verdade, o calor ali da emoção. Então, seria muito fácil se a gente estivesse falando que todas essas reuniões acontecessem dentro de uma semana cheia, com prazos adequados, etc. Mas isso acontece é, se você não se organizar aqui, isso pode acabar te atropelando, tá? Aí eu trouxe aqui alguns indicadores do Scrum como exemplo. Então, ele vai ver aqui eficiência de entrega do meu desenvolvedor, ele vai ver se a pessoa responsável por ser priorizador das atividades está ou não sendo gargalo, ou até mesmo quantas atividades, quantas cerimônias ou não estão acontecendo fora do prazo, porque a ideia, como eu falei lá no início, é ser um motor, ser um ciclo de que isso aconteça não de maneira rápida, mas de maneira cíclica, e que eu não posso perder uma cerimônia e falar, olha, eu não fiz a daily hoje, eu vou fazer isso na retrospectiva. Não. Cada reunião ela tem o seu tema, seu fórum, senão a gente vai em toda reunião discutir todos os problemas do projeto. Então, cada reunião com a sua especificidade aqui, tá? E aí, caminhando aqui já para o final, a ideia é trazer um pouco da experiência que eu tive trabalhando com as duas metodologias. Então, é, trabalhei aqui em um projeto de implementação de um processo de compras. Então, quando eu falo um processo de compras, entenda que é um macro processo, né? Um processo que ele começa desde da pessoa que está fazendo a solicitação até ali a pessoa que vai, de fato, colocar o produto para entrega. Então, ele envolvia outros 10 subprocessos, né? Desde autorização, cotação, envio de e-mail, enfim, é um processo bem complexo, e normalmente o processo de compras é complexo. E eu tinha muito bem definido eh, o escopo que eu queria, o orçamento que eu tinha para fazer isso e o tempo necessário. Nesses dois projetos, né, nesse projeto especialmente, eu trabalhei como solicitante, então eu fazia uma interação com a área de TI, mas eu não desenvolvi o projeto propriamente dito. Só que aconteceu o que aconteceu na figura anterior. A pessoa sentou do meu lado, eu especifiquei o que que eu queria, ele entendeu da maneira dele e no fim ele me entregou 12 meses depois.
com a seguinte status. Precisamos de mais um tempo para desenvolver. Porque quando ele entregou e eu fui passar para fazer teste, eu vi que estava faltando um campo ali que era centro de custo, e o centro de custo era extremamente relevante. Não passou pela especificação, não passou pelo mapeamento, enfim, o projeto ele levou aí pelo menos mais 6 meses para ser redesenhado e entregue da maneira com que eu queria inicialmente. Agora, uma outra experiência aqui em relação a um outro projeto, já na metodologia ágil, nossa meta era fazer a transformação digital da companhia. Era buscar com esse projeto, dar significado, dar valor, dar visibilidade a- às áreas e de uma maneira linear, tranquila. Então, aqui em 6 meses de projeto, nossa equipe, nós estávamos operando em 6 pessoas, desenvolvemos 80 processos. Então, assim, e com inúmeras melhorias apresentadas ao longo dos processos. Então, eu fui lá, desenvolvi um processo de compras. Ah, legal, desenvolvi o processo de compras, acabou? Não, tem uma série de melhorias que entraram também. Então, esses 6 meses contemplaram não só os 80 processos implementados, como também as melhorias. Mas por que que nós atribuímos um sucesso desse projeto? Obviamente, uma ferramenta que permitisse esse desenvolvimento, isso é indiscutível, mas desenvolver na metodologia ágil, combinando que entregas que eu deveria fazer, é, quando que eu deveria fazer, né? Fazer a gestão adequada de um backlog, quais são as solicitações que estão chegando, quais precisam ser priorizadas ou não, como que eu estou abastecendo a esteira subsequente, enfim, e pensar em melhoria contínua. Então, quer dizer, nós fizemos entregas fracionadas, fomos extremamente eficazes aqui, né, extremamente relevantes na agilidade, isso contribuiu muito, e muitos processos nós conseguimos corrigir eh, a, a diferença na especificação versus aquilo que precisaria ser entregue. Então, às vezes o cliente vinha e fala, olha, eu quero um processo que faça A. E na especificação ele falava uma coisa, à medida com que a gente ia desenvolvendo e fazendo as entregas, ele falou, não, mas não é nada disso que eu quero. Vamos mudar e vamos mexer. Então, enfim, a gente conseguiu corrigir bem, muito bem. Certo? Falei, falei, falei. Eu não consegui ver vocês, deixa eu abrir vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Agora eu consigo ver vocês aqui. É, eu acho que é isso que eu tinha para falar. E aí, professor Omos, é isso que eu tinha para trazer como contribuição. De novo, é, longe de ser o, o senhor da verdade aqui, eu tô para de verdade co-criar com vocês. E a ideia é compartilhar um pouco da experiência aqui, dos prós e contras de cada uma das metodologias. E, e é isso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Beleza. E aí agora eu tô por vocês aqui, ó. Nós falamos, acho que deu 1 hora aqui que eu fiquei falando, e agora eu tô por vocês. Pois é, boa tarde. Tudo bem? Oi, Boa tarde, Camila. gente. Tá aí. Beleza? Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Você falou que o Scrum Master, eu não decorei os nomes ainda, não sei direito, mas é aquele, qual que é o chato? O chato Você é falou que é o que cobra. É, o chato é o Scrum Master, que aí ele tem então que eu ter. acertei. Esse mesmo. Alguns lugares Deixa, a gente chama de Agile Master também, porque ele aplica outras tá. técnicas. Então, assim, mas o fato da gente saber que essa pessoa é a que vai cobrar já não ameniza um pouco a chatice? Assim, você sabe que é o papel dele, o fato de ter os papéis bem estabelecidos não ajuda, inclusive na cobrança?
Sim, sem dúvida. É que assim, ele não pode andar muito tranquilamente pelos corredores, assim, porque ele pode correr o risco de ser sequestrado, tudo mais, né? Mas facilita a gente saber que aquela pessoa ela vai ser responsável pela cobrança, então ela dá autonomia para que ela faça essa cobrança, dá legitimidade para que ela consiga cobrar e reportar aquela cobrança. O que eu falo é que a equipe ela tem que estar num nível de maturidade mínimo para que ela não leve aquilo para o pessoal. Pô, quem que é aquela pessoa que está me cobrando? Não é pessoal, é aquela pessoa cobrando no papel de eu quero a entrega daquilo que foi combinado lá atrás. E se de fato a gente não tem uma pessoa como essa, que aí não seja só by the book, tá? De, ó, eu tenho que cobrar, tem que fazer, ó, deu 15 minutos, ó, deu uma hora. Não, não é só isso. É uma pessoa que tenha também habilidades comportamentais que possa saber gerir um conflito, saber a hora certa de cobrar, a hora certa de parar, sem deixar que a roda gire. Porque não necessariamente existe uma questão hierárquica, né? São todos Não, pares, não, todos perfeito. são todos pares no projeto. Então, assim, aquela pessoa naquele momento está com aquela função e em outro momento outra pessoa pode ter aquela função. Perfeita observação, Camila. Ele não tem uma relação hierárquica com a pessoa. Como ele é feito por pessoas de várias áreas, é, talvez a pessoa que seja ali o Scrum Master, ela esteja cobrando o PO, que é um gerente de área, que é um diretor de área, tá? Então não tem essa relação. Joia, obrigada. Imagina. O professor Olmos está perguntando aqui sobre a só em produção física, não, o Kanban, não, longe disso, professor, pode ser implementado em serviços, em software também, não tem essa limitação. É, a Gina Mônica, tá. A Patrícia pergunta aqui sobre qual a ideia para começar a implementação básica da metodologia Scrum, né? Na gestão. Na verdade, assim, a gente precisa trabalhar um pouco o aculturamento, pensando aqui do ponto de vista de maturidade de processos mesmo. Então, acho que eventos como esse, troca de ideias como essa, acho que permite que a gente pense, avalie, né, se isso é adequado ou não. E eu falo que é meio que um movimento, né? A mudança de cultura você não faz de um dia para a noite, mas ela é um movimento, né? São mais pessoas reverberando aquilo, da necessidade, vendo as entregas sendo realizadas, entendendo papéis e responsabilidades, sabendo qual que é o impacto de um e outro na entrega eh, aquele serviço, produto, enfim. E, e aí vai um pouco das nossas diretrizes estratégicas, né? Então, acho que é um ponto para a gente pensar e discutir bem, tá? Aí, o professor Olmos fala gestão de projetos, gestão de processo, explica um pouco aqui, todo projeto vira depois um processo. Bom, na verdade, o projeto, é, ele, como eu falei lá no início, né, ele tem o começo, meio e fim. Então, a gente sabe que após toda essa etapa de prazo e entrega final, a gente tem ali o produto que vai, ou o serviço que vai virar operação. Então, à medida que um projeto ele termina, naturalmente ele vai virar um processo, do ponto de vista aqui vou dar um exemplo, né? Eu tenho um software, uma implantação de um software na área financeira. Então, até a parametrização do software, eh, eh, aplicação de melhorias e entrega final, ele é um projeto. A partir do momento que ele virou uma operação, naturalmente ele vai virar um processo que vai precisar ali das melhorias, vai
Zé, tenta de novo. Caiu, agora acho que voltou. Voltou Voltou? agora. Voltou? Voltou. Voltou. E Deu uma tosse. Passou. beleza. Mas eu não sei até onde vocês ouviram aí. Zé, eu acho que cortou bem no começo da sua explanação. Da agora de gestão de projetos e Isso, processos? exato. Ah, tá bom. Ô, Paty, aí só um complemento aqui em relação à sua pergunta, que eu já vou para essa aqui. É, eu falei, né? Eu não sei se vocês ouviram isso ou não, mas iniciativas como essa, né, promovidas pela Semana Acadêmica, e isso ajuda bastante essa divulgação da metodologia e avanço, tá, em outras frentes. Pode nos ajudar muito. E aí, sobre essa questão de processos e projetos, né, o projeto ele vai ter tem início, meio e fim, tem o fim conhecido, o prazo de entrega conhecido, e à medida com que ele é entregue, ele passa a ser uma operação, ele passa a ser um fruto ali que precisa de uma melhoria em cima dele, né? A melhoria de processo, melhoria do produto. Então, a diferença básica deles é que o projeto ele vai acabar, o processo não. O processo ele só vai melhorar. Positivo. Obrigado. Imagina, professor. Ô Zé, eu coloquei aqui no chat, mas eu acho então que vale a pena então a gente pensar em implementar aqui, né, dentro da estrutura, apresentações, né, ou mensais ou quinzenais para a gestão ágil, para nos ajudar, né, ajudar os gestores a gerir aqui a sua equipe, para a gente pensar em como implementar e já começar a implementar isso. Excelente, Paty. Eu já vou fazer uma sugestão, então, né? Porque aqui a gente está com várias pessoas de diversas áreas. Se cada um conseguir ver aí na sua área se tem um projeto, por exemplo, né, para fazer, e aí trouxer assim para a gente discutir, né? Zé, a gente pode montar um grupo, talvez, das pessoas que. Mas eu acho que está interessante, assim, interessante ter já, né, assim, auxiliar na implementação. Camila ficou mudo. Ficou muda, Tá. Camila, mas eu Opa, entendi. desculpa. Faz muito sentido, Camila. Muito sentido, porque aí, na verdade, a metodologia ela vem mais para organizar aquilo que já vem sendo feito, e até para dar visibilidade para o projeto que está sendo feito, como que vai ser apresentado em outros fóruns. Eu acho que é uma boa ideia. A Patrícia, você já anotou, né, a demanda dela. Aí, quem tiver mais, assim, porque daí pode ajudar nesse começo, assim, ó, tá implantando em vários lugares diferentes, vários projetos diferentes, e daí o Zé olha para a implantação, fala como aplicar a metodologia, sem entrar no conteúdo do que está sendo feito, tá, gente? Então, acho que essa é uma coisa que pode ser um pouco mais na prática, do que ficar falando sobre a metodologia, mas também não é uma interferência no trabalho, né? Não sei, Zé, acho que para mim equilibra bem assim essas coisas. Uma excelente ideia, Camila. Muito bom. Muito obrigada, viu, Zé, pelo workshop, Imagina. por topar o desafio de estar como apresentador nessa semana acadêmica e de um tema tão importante, tão relevante para a gente, né? Que a gente sabe que tem o poder aí de mudar como a gente faz as coisas para a gente fazer as coisas de Melhor. melhor, né, com mais satisfação para todas as áreas envolvidas, né? Porque todo mundo impacta no trabalho de todo mundo, não tem jeito, né? Né?
Isso mesmo. Obrigadão mesmo. Imagina, Camila, pode contar comigo sempre aí. E, de novo, estou à disposição. Tem aqui na tela, acho que tem o meu telefone, meu e-mail pessoal e LinkedIn também. O que vocês tiverem dúvida e quiserem falar, a gente vai falando. Aí eu posso pegar depois e procurar cada um de vocês aqui para entender um pouco mais, assim como a sugestão da Camila, entender a aplicação de tudo isso aqui na prática, né, de fato, no dia a dia de vocês aí. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa? A gente pode encerrar por aqui. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.